Olá pessoal, eu sou o Felipe de Oliveira e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a desenharem diversos tipos de molas diferentes, que nem essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então tem mola espiral, mola de tração, de compressão. A ideia é ensinar como desenhar esses tipos de molas. E para ajudar, então eu escrevi um artigo no site que ele é uma espécie de guia para ajudar vocês a entenderem o que são molas, para que serve, quais são as funções, os tipos de molas. Então esse artigo aqui, ele é um guia inicial para dar o primeiro passo para vocês entenderem sobre os tipos de molas e as aplicações. Então ele vai ajudar muito vocês a decidirem qual tipo de mola ideal para o projeto. Então aqui na parte de tipos de molas mais utilizados, aqui tem molas de compressão, de tração, torção, espirais, pratos e molas em folha. Porém, eu vou ensinar vocês a desenharem no SolidWorks molas espirais, molas de torção, molas de tração e molas de compressão, que basicamente o mesmo comando, o mesmo recurso, a gente consegue desenhar esses tipos de molas. Para desenhar molas de prato ou molas em folha são outros recursos, talvez eu possa fazer um outro vídeo depois mostrando aquele tipo de mola. Mas a ideia nessa aula é esses 4 tipos de molas. Então vamos para lá. Então nós vamos criar aqui nova peça e nós vamos partir sempre de um plano. Então vamos pegar o plano superior, criar um esboço e definir qual é o diâmetro da nossa mola. Eu vou botar aqui um diâmetro de 80 milímetros e saímos do esboço. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, nessa aba aqui, ó, de recursos, vir aqui e selecionar hélice e espiral. Selecionamos o nosso esboço. Então, quando a gente seleciona, ele já faz uma mola. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em passo constante. Então, se vier aqui, tu clica em passo constante. E aqui nós temos 4 comandos diferentes. O primeiro que é o passo e revolução. Como é que funciona? Tu define o passo. O passo da mola é 10 milímetros. Então, daqui até aqui, nós vamos ter 10 milímetros de distância, que é o passo da mola. E aqui a revolução é quantas voltas tu vai querer dar. Então, nós podemos diminuir para 9, 9,75, 9,5, 9,25. Podemos botar 5 voltas, podemos botar 10 voltas e meia. Então tem que ver o projeto, o que o projeto necessita para definir quantas revoluções. E aqui é o ângulo inicial. Eu sempre recomendo o ângulo inicial começar no 0. Mas o ideal é ou é 0, 90, 180 ou 270. Por quê? Porque se a gente for olhar os planos, é sempre bom o início da mola que a gente for desenhar, o início do esboço, ele sempre pegar em um dos planos, ou no plano direito, ou no plano frontal. Por isso que sempre pega múltiplos de 90. Eu sempre gosto de deixar no 0, que daí a gente pode pegar um plano aqui, e ele vai iniciar exatamente junto com o plano. Depois eu vou explicar o porquê isso é importante. O segundo método é por altura e revolução. Então, em vez da gente definir o passo que a gente precisa, a gente define a altura. Vamos supor que a gente precisa de uma mola com 150 milímetros de altura e define quantas voltas precisa para essa mola. Por exemplo, preciso de 20 voltas. Então, a gente define a altura e quantas voltas a gente precisa para essa mola. O próximo é altura e passo. Então, nós vamos definir a altura e qual é o passo dessa mola. Por exemplo, eu preciso de um passo de 5 milímetros. Então, a gente sabe a altura total que a mola precisa e a gente só define o passo dela. A última maneira de fazer uma mola é esse comando aqui, espiral. Então, a gente faz essa mola mais achatada aqui, que seria esse tipo de mola aqui. Geralmente, ele é usado aqui, ó, em relógios mecânicos, fitas métricas, molinete de pesca, dispositivo de retorno automático. Por exemplo, aqueles carrinhos
aqueles brinquedos, que é os carrinhos de fricção. Ele usa esse tipo de mola, ou seja, tu vai dando corda nela, vai comprimindo a mola. Então, quanto mais corda dá, mais tu vai comprimindo esse tipo de mola. E quando tu solta, a mola vai soltando e o carro vai girando, o carrinho vai girando. Então, geralmente, esse tipo de mola para os carrinhos de fricção. Então, para fazer esse tipo de mola, é aqui no espiral. Então, vamos desenhar esse tipo de mola primeiro aqui, o espiral. Vamos botar um passo de... Vamos botar aqui de 7 milímetros, deixar um pouquinho mais aberto. E vamos colocar 10 voltas. Esse diâmetro aqui é o diâmetro inicial que a gente colocou no esboço. Eu vou dar um OK aqui. Então, a gente fez já como se fosse o esboço da nossa mola. Se precisar, a gente pode vir aqui no primeiro esboço inicial, editar. Ah, mas eu quero que comece num diâmetro de 30 milímetros. Só edita aqui, ele arruma aqui. Essas configurações não mudam, que é o passo dela e o número de voltas. Aqui tu pode botar sentido horário ou anti-horário, de como tu quer que seja o giro da mola. Agora o próximo passo é fazer o esboço com o perfil da nossa mola. Por isso que eu disse que é sempre bom iniciar nos ângulos múltiplos de 90. Por quê? Porque daí agora a gente seleciona o plano direito, que ele vai coincidir certinho com o início da nossa mola, aqui do aspiral da mola. Então vamos selecionar o plano direito, criar um esboço em cima dele. Esse tipo de mola geralmente é um formato de fita. Então nós vamos pegar aqui comando de retângulo central. Vamos desenhar em qualquer ponto aqui o retângulo. Aí tem que ver no catálogo do fornecedor certinho as dimensões, mas aqui é só didático, vamos botar 2 milímetros e a altura aqui 8. Agora, para a gente alinhar certinho o centro da mola com o centro daqui, o que a gente faz? A gente seleciona o centro e não seleciona o ponto, seleciona o recurso aqui, que é a aresta. E selecionamos aqui perfurar. E damos um OK. Agora ele está exatamente alinhado ali. Se o ângulo, aquele que eu expliquei, não tivesse múltiplo de 90, tivesse 89, 70 graus, 45, a gente teria que criar um outro plano para deixar coincidente com o início da espiral. E daria mais trabalho sem necessidade. Então, se não precisa criar o início da mola num ângulo diferente de 90 graus, ou múltiplo de 90, sempre dá prioridade para começar nesses ângulos. Facilita o projeto. Agora é só vir aqui em recurso e ressalto base varrido. E agora só falta selecionar o caminho. Selecionamos o caminho e damos um OK. E está pronto o nosso primeiro tipo de mola, que é a mola espiral. Quando precisar é só editar aqui. Agora eu quero 40 milímetros. Sai do esboço e ele aumenta aqui. Então, olha no catálogo do fornecedor, vê as dimensões, arruma no esboço e está pronto. É extremamente simples esse tipo de mola. Agora vamos para o próximo tipo de mola. Eu vou deletar aqui o recurso. Sim. Vou deletar o esboço. E vou deletar o comando de hélice. Vamos começar do zero, que é o do nosso esboço inicial. Mesma coisa, vamos vir aqui, vamos vir em hélice. Agora, em vez de espiral, vamos colocar aqui altura e passo. Então aqui, vamos botar aqui o passo constante. Você já deve ter percebido que aqui é a mola de compressão. Podemos botar uma altura de 100 milímetros. Vamos botar um passo de 10 e damos um OK. Agora a gente seleciona o plano direito, criamos um esboço. Agora vamos pegar o círculo, desenhamos o círculo aqui, vamos botar um diâmetro de 3 milímetros e mesma coisa. Selecionamos o centro do círculo, selecionamos a aresta, não com o ponto, e sim a aresta, e colocamos aqui perfurar. Saímos do esboço. Agora viemos no comando ressalto, selecionamos o perfil, selecionamos o caminho e damos um OK. E está pronta a nossa mola de compressão, que é essa primeira
mola aqui. Para fazer a mola de tração ou a mola de torção, é basicamente a mesma coisa. Nós viemos aqui, editamos o comando de hélice, espiral, e geralmente esse tipo de mola, o passo ele é bem menor. Vamos botar um passo de 6 milímetros e damos um OK. Ó, como o diâmetro aqui ele é 3, dá até para diminuir esse passo. Vou botar aqui um passo de 3 milímetros. Ó, e ela já fica já como se fosse uma mola de compressão. Não, desculpa, uma mola de tração ou uma mola de torção. Para a mola de tração, geralmente aqui no final, ou ele tem esse gancho, porque é onde tu segura para fazer essa tração. Ele também pode acabar terminando como se fosse cônico. Então, para a mola de torção, já que ela geralmente tem essa parte reta, que é o apoio, para fazer a torção, como se fosse num prendedor, tem isso, tem esse tipo de mola. Então vamos desenhar. Como é que a gente faria? Tem várias maneiras. A gente pode simplesmente no ressalto base extrudada selecionar aqui o perfil. Selecionamos aqui, podemos converter em entidades. No recurso, a gente estica ela com o tamanho que a gente precisa. Vamos botar aqui 90 milímetros e damos um OK. E está pronto. E faria a mesma coisa do outro lado. Ah, mas eu quero que o outro lado fique exatamente o oposto. Bom, aqui na hélice, vamos editar aqui. Nesse caso aqui, nós teríamos que mudar, em vez de altura e passo, nós teríamos que botar talvez a altura e revolução. Aqui na revolução, ele teria que terminar, vamos botar aqui 33 voltas. Agora ele terminou alinhado aqui. Podemos botar 33,5 voltas. Ele termina lá, damos um OK. Então o ideal não, o ideal seria 33 voltas. Damos um OK. Agora a gente faz o esboço. Aqui um ressalto, no caso um ressalto base extrudada. Do lado oposto aqui, na outra ponta, vamos no recurso e mantemos a mesma medida. Ó, e está pronto, como se fosse esse tipo de mola. Então é só tu olhar o ângulo dela aqui, se é 90 graus, se é 180, e muda aqui na revolução. Vou botar aqui 33,5, damos um OK. Fica do mesmo lado. Se a gente vier editar aqui 33,25, fica 90 graus. Aí vai ajustando de acordo com o projeto, de acordo com o catálogo do fornecedor. Mas o caminho é esse aí. Também uma outra maneira que poderia fazer para não ter tantos recursos assim, vamos deletar eles aqui. Sim, vamos deletar. Esse esboço aqui a gente pode deletar. Na hélice aqui a gente exibe de novo. O que a gente poderia fazer? Poderíamos vir aqui, esboço 3D. Ativamos o esboço 3D. Inclusive eu tenho uma aula que eu fiz há pouco tempo atrás, que é tudo que tu precisa saber para trabalhar com esboço 3D. Então ali eu ensino completo a como trabalhar com um esboço 3D. Mas aqui a gente pode vir em converter entidades. Convertemos aqui, demos um OK. Podemos fazer uma linha aqui. Colocamos 90. Fazemos uma outra linha aqui. Podemos dizer que essa e essa são iguais. Saímos do esboço. Agora selecionamos. Aqui o da hélice a gente pode ocultar. Selecionamos esses dois esboços. Colocamos aqui no comando ressalto. Vamos usar esse aqui, ó, esse do meio, e damos um OK. E ele também faz a mola. Para a gente desenhar o gancho, é só vir aqui editar o esboço 3D. Um exemplo. Vamos deletar essa linha aqui. Ou a gente nem precisaria deletar. Vamos só colocar ela como construção.
Vamos pegar aqui o comando e vamos desenhar o gancho aqui. Aqui a gente pode colocar essa linha e essa aqui tangente. Aqui a gente pode agora ajustar aqui o tamanho do gancho. Vamos arrumar aqui o diâmetro, vamos botar um diâmetro de 25. A gente pode sair do esboço e ele faz o gancho. Depois eu vou... Agora o próximo passo é ensinar a fazer ele cônico aqui, aonde ele termina aqui no centro, para o gancho ficar no centro certinho. Então aqui a gente já consegue fazer o tipo de mola de torção e de tração. Tá? A gente desenhou o gancho aqui. Agora a gente pode fazer também uma mola cônica, que nem o final dessa mola aqui, que ela é cônica, ou toda ela cônica. Como é que a gente faz? Vamos deletar o comando de varredura. Vamos deletar esses dois esboços aqui. Vamos cancelar. Bom, eu deletei o do diâmetro, não precisava, mas não tem problema. Vamos editar ele aqui. Agora, como é que a gente faz ele cônico? Ou a gente pode vir aqui, ó, em hélice cônica e colocar o ângulo de inclinação para mais ou para fora aqui. E faríamos ela cônica. Ou, se tu quer ter certinho o diâmetro, como é que a gente poderia fazer? Porque aqui tu vai aumentando o ângulo e o diâmetro vai mostrando quanto que ficaria o diâmetro. Por exemplo, eu quero o diâmetro, o de baixo 90 e ele termine no diâmetro de 40. Pode ver que aqui está 93, ali está 40. Então tu teria que estar acertando praticamente no olho até conseguir esse diâmetro de 90 exato. Então como é que a gente faria nesse caso? Vamos desativar a hélice cônica. Vamos vir em passo variável. Então o que diz aqui? Diz que o primeiro aqui, ele começa na altura 0, tem um passo de 3 e o diâmetro de 40. Aqui nós temos a segunda aqui, que é esse segundo aqui de baixo, que ele termina com 100 de altura. Por quê? Porque a gente colocou altura e revolução. Então o que a gente pode fazer? Aqui o 0, ele começa com 0, começa com um diâmetro de 40, e o último termina com 100 milímetros de altura, mas eu quero que termine com um diâmetro de 90. Então ele faz um diâmetro de 90 certinho, damos um OK. Agora, vamos exibir de novo. Agora a gente desenha o esboço, então selecionamos um plano, pegamos o plano direito, criamos um esboço. Lá embaixo a gente cria o perfil, vamos botar 3 milímetros. Selecionamos a aresta, selecionamos o centro, colocamos em perfurar. Agora a gente vem em recurso, ressalto base varrida, vamos selecionar o caminho e demos um OK e fizemos a nossa mola cônica. Outra maneira de fazer também, aonde ela inicia cônica, fica reto e depois termina cônica. Como é que a gente faz? Que seria o mesmo perfil dessa aqui, ó. Ela é reta e só no final ela fica cônica. Como é que a gente faz? Vamos deletar aqui o comando. Deixamos o esboço, vamos editar aqui a hélice. Então, o ponto 0 aqui embaixo, vamos fazer o seguinte, vamos editar o esboço de baixo, vamos fazer ele começar com um esboço de, por exemplo, podemos botar 5 milímetros, se não for muito pouco, 5, vamos botar 8, depois a gente edita se precisar. Bom, a gente diminuiu o diâmetro ali, agora vamos arrumar a hélice. Então, vamos colocar aqui altura e passo. Então, o primeiro, que é o ponto 0, é esse aqui de baixo. Então, ele começa na altura 0,
ele vai ter um passo, por exemplo, de, podemos botar 3 milímetros, e vai começar no diâmetro de 8 que a gente definiu. Aqui é como se fosse o Excel, a gente clica no botão direito, inserir registro, então ele criou um registro intermediário. Então, da altura 0, que é o primeiro, até o segundo, nós temos 50 milímetros. Vamos tentar diminuir isso aqui. Vamos diminuir para 30. Então, agora tem 30 milímetros daqui até aqui. Eu quero que o diâmetro ele fique de 40 milímetros. Então, colocamos 40. Agora nós vamos inserir uma próxima linha, que vai ser aqui no meio. Então, da primeira até a segunda tem 30, vamos diminuir para 10, vamos ver se ele vai aceitar. Ele aceitou 10 milímetros, então a diferença da última para a penúltima vai ser 10, vamos botar 90. O diâmetro de ambos vai ser 40, e o final ele vai ficar com um diâmetro de 8 milímetros também. Então nós temos aqui o início com 8, o final com 8 e o meio do caminho com 40 milímetros e vamos dar um OK. Agora a gente vai vir aqui e vamos criar o ressalto base varrido e damos um OK. Eu não sei porque ele ficou com esse perfil aparecendo aqui na frente. Deve ser algum bug do próprio Solid mesmo. Vamos ver se a gente consegue tirar esse bug. Vamos pegar a montagem que eu tenho aberta aqui dos tipos de molas. Vamos inserir ela aqui. Inserimos. Eu não sei o que é aquela... porque ficou assim, deve ser algum bug do Solid. Mas aqui nós temos a nossa mola, aonde o início dela é cônico, depois ela fica reto e termina em cônico. Ali a gente pode desenhar o gancho, igual eu ensinei vocês com esboço 3D. Pode desenhar o perfil que precisar ali na ponta da mola de acordo com o fornecedor. Então a aula é essa aí. Então eu ensinei vocês a desenhar qualquer tipo de mola que precisar. Então esse recurso é bem legal. Consegue fazer com o mesmo recurso diversos formatos diferentes. Não esqueça de acessar o site se vocês quiserem dar uma lida nesse guia. Eu tenho diversos outros artigos aqui que eu posto quase que diariamente. Artigos, curiosidades, bastante material de apoio. Se vier aqui, ó, material de apoio, vocês vão ver aqui diversas tabelas, manuais que vão ajudar vocês com os projetos. E caso tenha algum tipo de tabela que vocês precisem e não encontraram, pode me chamar no próprio Instagram. Se vier aqui em ferramentas online, então eu estou sempre desenvolvendo diversos tipos de ferramentas diferentes, calculadoras, conversores, essa calculadora de peso teórico para perfis, calculadora de fator K para quem trabalha com chapa metálica. Essa calculadora aqui é bem interessante, que tu coloca o tipo de peça que tu quer, o tipo de material, a espessura, o raio interno da dobra, o ângulo de dobra e ele calcula o fator K para ti. Então aqui uma espessura de 2 milímetros, o raio interno de 3, o ângulo de dobra de 90 graus, tu bota calcular fator K, ele te dá o fator K que tu precisa. Isso também serve para peça calandrada. Então tu coloca a espessura, o diâmetro externo, diâmetro de 200 milímetros, coloca em calcular fator K, ele vai te dar o fator K de 0,5. É bem legal essa calculadora. Então aqui eu estou disponibilizando diversas ferramentas online. Então toda semana, quando eu posso, eu vou criando essas ferramentas e vou sempre disponibilizando. Então acesse aqui que sempre tem uma novidade legal. A última que eu fiz é o gerador de arruela. Então, preciso de uma arruela para o projeto tal. É só definir o tipo de arruela que tu quer. Eu quero uma arruela M20. Ele já tem uma tabelinha aqui com as dimensões. E se tu precisar do perfil, só clicar aqui em baixar DXF e ele baixa já a arruela pronta para ti. Importar ela no Solid para fazer uma extrusão e criar uma espessura e tu já tem uma arruela pronta para usar nos teus projetos. Então eu fiz esse gerador de DXF de arruela lisa que é bem legal e também ela serve como consulta, como se fosse uma tabela para te ter as dimensões do diâmetro interno e externo. Então a aula de hoje é isso aí.
Acesse o site, me siga nas redes sociais, no Instagram, que lá também eu tô sempre postando alguma coisa sobre desenho técnico e curiosidades lá. Muito obrigado.